Os treinos continuavam intensamente. Dessa vez, era um duelo entre Tess e Arthur. E logo Virion arremessou as espadas de treino para os dois. E eles já estavam bem energéticos logo de manhã. Assim, o velhote sabia que já poderia colocar eles na próxima fase de treinos. Sendo desta maneira, após este treininho, começaram uma revisão sobre os feitiços. Virion explicou que, depois de estabilizar a mana, vão conseguir dominar um dos 4 elementos básicos: o fogo, a água, o vento e a terra. A inclinação elemental depende da raça. Os elfos, por exemplo, são especialistas em vento, água e terra, e os anões, por sua vez, em terra e fogo. Os humanos demonstram capacidade para todos os elementos, porém, a maioria só consegue usar um, e em raras ocasiões, alguns indivíduos conseguem usar mais de dois. Mas era uma exceção da exceção. Tess perguntou do porquê Arthur não usava feitiços nos treinos, assim como ela. E o velhote falou que era porque ele ainda estava fraco. Apontou que dentro do seu núcleo de mana tinha uma vontade bestial adormecida, e era uma bem poderosa, e ela perturbava o equilíbrio entre o núcleo de mana e o corpo, por isso sentia tantas dores. E talvez Arthur pensou que esta vontade bestial seja de Sylvia. Por isso que o treinamento dele era diferente, e Tess até zumbou que agora ela era bem mais forte. E é dito que a mana dos elfos despertam até os 10 anos de idade, mas Tess era um prodígio, despertou aos 9 anos. Desde então, ela começou a aprender a lutar, também se tornando a parceira de treinos de Arthur. Virion mencionou que a partir de agora, não seria mais necessário sentir dor, porque iriam ativar a vontade bestial adormecida. E assim, será um verdadeiro domador de bestas. Pediu para se concentrar, porque iria injetar sua mana no meio do núcleo. Vai sentir apenas um calor bem forte. E quando Virion começou a fazer isso, Arthur sentiu uma forte dor, e assim um berro monstruoso foi dado de dentro do seu núcleo. E também a mana ao redor se acumulou tão densamente que explodiu, mandando Virion e Tess voando para longe. E Arthur apenas capotou. O velhote não fazia ideia do que era isso, e de repente uma marca apareceu debaixo dos olhos do Prota. Já no castelo, horas depois, Arthur acordou, e ao seu lado estava Virion. Ele perguntou da onde que veio essa vontade bestial imensa, e Arthur revelou que veio de um dragão. Então era isso mesmo, porque o velhote também viu algo similar a um dragão, e pediu para o garoto não contar sobre esta vontade às outras pessoas, porque isso poderia atrair vários conflitos. Arthur agradeceu ao vovô por ter o ajudado com isso, e então Virion avisou que conseguiram uma autorização para que ele retornasse para casa, e seria em 4 meses. O que assustou ele, porque acreditava que poderia voltar apenas em 2 anos. E é dito que os 3 reinos vão realizar um intercâmbio, assim vários jovens vão poder interagir. Com isso, um portal vai ser aberto de maneira antecipada. Arthur estava contente, mas ao mesmo tempo uma feição de tristeza o tomou, sabendo que teria que deixar este lugar. E Virion apenas pediu para descansar, porque o treino a partir de agora seria ainda mais difícil. E Tessia, ela já ficou sabendo sobre a sua partida também. Naquela mesma noite, o Prata estava acordado e bem pensativo, e ao seu lado estava aquele ovo, e ele estava brilhando ainda mais intensamente. Até que começou a se rachar, e de lá surgiu um troço pequenininho, o bichinho todo fofinho, pelo menos aqui não estragaram ela, né? Os dois ficaram se encarando, e este bichinho era para ser um mini dragão, mesmo com essa aparência toda fofa. Então, o bichinho subitamente mordeu o braço de Arthur com força e queimou a região, fazendo assim surgir uma espécie de marca. E Arthur conseguiu sentir a voz dessa criatura dentro de sua cabeça depois de ser mordido, parecia que agora eles podiam conversar assim. Então decidiu dar um nome para esta pequena besta, que foi Sylvie, uma homenagem à sua mãe Sylvia. E ela parece ter gostado bastante deste nome, e essa marca parecia ser bem importante. Então o cansaço bateu em Arthur, que apenas a apagou após isso. Na manhã seguinte, como de costume, Tessia foi o acordar, e quando tirou o cobertor, ficou encantada em Sylvie. Era o bichinho mais fofinho que já tinha visto, e então berrou alto. Assim a duplinha foi até o campo de treinos, e Tess estava tentando cantar Sylvie, e não parece que elas se deram tão bem assim de começo. Virion viu aquela besta e Arthur falou que era um dragão, e o velho quase teve um ataque do coração ali mesmo. Assim ele comentou que aquilo ali deve ter nascido porque Arthur assimilou completamente a vontade bestial. Mas mencionou que estava tudo bem, porque ninguém iria acreditar que um garoto teria um dragão, afinal de contas eles nem existiam mais. Era só falar que era uma besta rara de mana.
Ainda afirmou que agora teriam que treinar ainda mais pesado, e iriam reforçar o núcleo de mana, assim como o núcleo de besta simultaneamente. E a maneira mais eficaz de fazer isso era em combate. Então, uma poderosa mana surgiu ao redor de Virion e a dominou. Esta era sua forma bestial. Arthur nem conseguia enxergar os movimentos de Virion, e em poucos segundos de batalha, teve que se render. Ainda avisou que ficaria traumatizado com esta aparência, a diferença de poderes entre eles era gritante. Esta era a vontade bestial da Pantera das Sombras. Desta forma, ele era um com o vento, e também podia anular o som. Então entregou uma espada de treinos, e que agora iriam pegar pesado. Com isso, os dias começaram a se passar cada vez mais rápidos. Arthur começou a dominar a sua vontade bestial, e a dor intensa em seu peito desapareceu completamente. Seu corpo também ficou mais forte o bastante para aguentar estes treinos. Claro que, quando tinha um tempo livre, aproveitava como uma criança normal. Então, tempos depois, no centro da cidade, eles tiveram o mesmo encontro com aquele elfo, e Arthur perguntou quem era ele mesmo. E o elfo o chamou mais uma vez para um duelo, mas dessa vez não teve muita cena não, só apanhou e ficou no chão. Tess disse que o nome daquele cara era Feyriche. Com isso, Arthur foi super amigável, estendendo sua mão, então ambos fizeram as pazes. Ah, como é bom ser criança, trocação de porrada franca e depois é amigo de novo. Feyriche revelou que iria participar do intercâmbio das raças, e se perguntaram se a delicada princesinha também não iria, porém ela poderia se perder novamente. Ao ouvir delicada princesinha, ela partiu com um soco que fez o coitado do Feyriche sair voando desacordado. E desta vez, quem a puxou e saiu correndo foi Arthur, e avisou que uma princesa não poderia sair por aí espancando as pessoas, precisava considerar sua própria posição. Na verdade, ela fez isso porque Arthur vai embora, e ela nem mesmo vai poder ir com os outros no intercâmbio. Ela não queria receber advertências de Arthur, e assim saiu correndo. Arthur ficou meio espantado por ser chamado de velhote. Então, naquela mesma noite, Tess estava chorando em seu quarto, até que a janela se abriu e vários vagalumes entraram. Arthur estava ali, a convidando para dar uma voltinha pela floresta, porque é super normal duas crianças no meio da floresta no meio da madrugada, né? Mas ele a levou até onde estavam aqueles lobos que conseguiram libertar há anos atrás. Então fizeram um pequeno acampamento e ali tiveram várias conversas casuais. E Tess estava com a maior cara de sono. Ela perguntou como era o reino dos humanos. E sinceramente Arthur não sabia responder, porque nunca foi a um reino. E ela perguntou se ele não poderia ficar no reino dos elfos, tipo assim, para sempre. Mas antes da resposta, Tessia já tinha caído no sono completamente. Então, o dia da partida finalmente chegou. Todos estavam se reunindo para a despedida. Virion entregou uma bússola para o garoto, uma que tinha o selo da família Eralit, porque caso deseje retornar, vai ser bem útil ela. E ele cochichou para Arthur não exagerar nos passeios noturnos, e era óbvio que eles saberiam que a princesa saiu do castelo no meio da madrugada. Tessia não estava ali, então a turminha foi até o portal, onde os jovens iriam atravessar. Mas como todo bom e velho clichê, de fundo, Tessia apareceu, berrando o nome de Arthur e até mesmo tropeçou no caminho. Os dois se abraçaram em um tom de melancolia com despedida. Arthur afirmou que sentiria muitas saudades dela e ela respondeu o mesmo, assim, desabando em choro. Assim, a nossa duplinha se despediu e Arthur foi levado até a cidade flutuante de Shiros. Ele finalmente estava de volta ao reino humano. Então, chegou na frente da casa onde seus pais deviam estar. Bateu na porta. E quem o atendeu foi uma pequena mocinha. De fundo, a voz de Alice mandou Eleanor não abrir a porta para estranhos. Então, tanto ela quanto Ray estavam ali e ficaram totalmente congelados ao verem Arthur na porta.